Oi, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Oi, Isa. Oi, Thali. Oi, Caio. Bom dia. Pessoas entrando ainda. É, Pessoal, vocês tiveram várias informações aí agora sobre a parte de progressão geométrica, né? Apareceu aquela história de soma dos primeiros termos de uma PG, apareceu para vocês essa ideia de calcular várias parcelas, é, sempre pensando em juros compostos, né, para que sejam parcelas de mesmo valor, mas que a cada momento você vai pagando uma. E agora a ideia dessa conferência é a gente assentar um pouco esse conteúdo, tirar algumas dúvidas e até vou mostrar algumas coisas legais para vocês. Eu vou começar por uma dúvida que, já nem lembro quem foi que me mandou ontem, foi o Lucas? É isso, o Lucas me mandou essa pergunta relacionada à parte de como faz para calcular a soma dos n primeiro termos de uma PG. E aí, qual foi a pergunta do Lucas, né? A gente chegou, eu mostrei para vocês como chegar nessa expressão, falei aquela história do multiplicar por menos q, e o Gabriel até perguntou ontem, mas Gui, por que multiplicar por menos q? Beleza, eu entendi que quando você multiplica por menos q, acontece aquele padrão. Mas por quê? Né? Como eu descubro que precisa multiplicar por menos q? E aí, na verdade, o que eu escrevi para ele é que foi uma sacada matemática, né? Assim como o Gauss percebeu aquele padrão e, a partir daquilo, conseguiu encontrar a expressão da soma dos n primeiro termos de uma PA, para a PG aconteceu uma coisa parecida. Alguém estava lá tentando descobrir essa soma dos n primeiro termos da PG, já que já existia essa soma dos n primeiros termos da PA, procurou lá uma maneira e percebeu que se multiplicasse por a soma dos n primeiros termos por menos q e depois somasse a soma dos n primeiros termos com o menos q vezes a soma dos n primeiros termos, cancelava um monte de coisa e conseguia chegar numa expressão que era bem mais fácil de usar, que era basicamente essa daqui, né, que foi o que eu mostrei para vocês na aula passada. E aí o Lucas me perguntou, mas Gui, como assim, né? Se eu multiplico em cima e embaixo por menos 1, eu troco aqui, fica q elevado a n menos 1, fica q menos 1, só que o A1 fica positivo. E aí eu deixei alguns exemplos aí para a gente tomar um cuidado com esse tipo de coisa, tá? Porque é realmente algo que confunde os alunos todo ano. Essa questão de trocar a ordem e falar, não, mas eu multipliquei em cima e embaixo por menos 1, ou multipliquei só isso aqui por menos 1, né? Só isso aqui por menos 1. Deixa eu ver, não está aparecendo meu laserzinho. Enfim. Então, olhem só. O que acontece, né? Aqui, basicamente, vamos pegar esse primeiro exemplo. Eu estou multiplicando menos 1 vezes 4 vezes 5 sobre 2. Qual que é a diferença? Desculpa. Qual que é a diferença de eu fazer isso ou eu fazer o que está aqui embaixo? Alguém consegue me ajudar aqui? Me ajudem aí. Qual é a diferença entre fazer o que eu estou fazendo aqui em cima e o que eu estou fazendo embaixo? Agora apareceu. Gente, ninguém sabe a diferença. Diga aí, abre o microfone e conta pra gente, por favor. Oi, Gui, bom Oi, dia. bom dia. Então, é porque eu não sei se a minha interpretação tá certa, mas aqui no de cima, não, pera, no de baixo você está multiplicando só o 4 mais 5, e no de cima você está multiplicando tudo por menos 1. Então, peraí. Aqui, mas o que aconteceria se eu fizesse essa multiplicação aqui? Eu tenho que fazer a distributiva ou não? Como assim, pera? Porque você está falando, olha, aqui eu multiplico tudo por menos 1, é isso? Aí você multiplicaria, tipo, o 4 e o 5. E Então, aqui você teria que fazer 4 mais 5 vezes menos 1, não é? é isso que você Não está tem o falando? vezes aqui. O quê? Ficaria tipo assim. Aham. E Beleza. aí, embaixo, você teria que fazer a soma primeiro para depois multiplicar por menos 1. Tá, então aqui ficaria algo assim, que daria menos 9 no final das contas, é isso?
Isso. É o que eu entendi, eu não sei se tá certo. Vamos ver. Quem concorda, quem discorda da Ana? Obrigado, Ana. E aí, pessoal, é isso mesmo? É o contrário? Diga, Thali, o que você acha que é? É porque justamente por ser uma multiplicação nessa primeira, então, na verdade, se você colocar o menos no 4 ou no 5, no final vai dar um número negativo. Já nesse de baixo tem que fazer distributivo, então você tem que colocar o menos no 4 e no 5. E aí ficar menos 4, menos 5. Então, assim, eu não sei, mas eu achei que era mais ou menos o contrário aqui nesse. Tá. Então, a Thali acha que é o contrário do que a Ana estava propondo. Vamos pensar aqui, antes de tudo, antes da gente continuar, vamos pensar aqui, né? Se a gente fizesse na ordem que a gente está acostumado, ou seja, primeiro eu faço 4 vezes 5, isso dá 20, sobre 2, isso dá 10, então depois eu tenho que multiplicar por esse menos. Então, o resultado disso aqui, se eu fizesse nessa operação, nessa ordem que a gente está acostumado, seria menos 10. E aqui, de fato, a Ana tinha razão, se eu somar aí o 4 com o 5 dá 9, e depois fica menos 9 sobre 2. Então, essa seria a resposta daqui. Então, beleza. Isso foi o que a Ana realmente já tinha feito aqui. E a gente tinha chegado nesse menos 9 sobre 2. Agora, a proposta da Ana aqui ficaria menos 4 vezes menos 5, isso dá 20, sobre 2, isso daria 10. Então, aqui a gente já tem uma discrepância, e a Thali está apontando o porquê dessa discrepância, né? De fato, o que a Thali está falando, olha, quando a gente multiplicar o menos 1 pelos dois termos, é como se a gente estivesse multiplicando duas vezes por menos 1. Né? Porque aqui ficaria negativo, negativo com negativo dá positivo. Então, acabaria sumindo esse sinal aqui. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá, pessoal? É um erro bastante comum e que a gente não pode carregar ele daqui para frente, tá? Qual que é esse cuidado? Quando eu estou multiplicando por menos 1, é a mesma coisa que eu estou fazendo o seguinte, né? Menos 1 vezes 4 vezes 5. É basicamente a mesma coisa. Eu posso tirar esse parênteses, porque vocês sabem, a ordem dos fatores numa multiplicação não altera o produto, né? Então, não tem problema que eu faça primeiro 4 vezes 5 ou que eu faça primeiro menos 1 vezes 4. Isso não pode alterar o resultado final, né? E aí, olhem só, eu posso escrever isso de várias formas. Eu posso escrever dessa forma que eu escrevi, ou eu poderia escrever, por exemplo, menos 4 vezes menos 1 vezes 5, tudo isso sobre 2. Isso é sempre a mesma coisa, né? Eu poderia colocar o menos 1 depois do 5, isso não faz a menor diferença. O que eu estou mostrando para vocês com isso é que, basicamente, eu só preciso multiplicar o menos 1 por um desses dois termos, e não pelos dois simultaneamente, tá? Que era isso que a Thalia estava falando. Olha, numa multiplicação, eu só vou pegar um deles e multiplicar por menos 1. Já na soma, a Thalia tem toda a razão. Aí sim a gente precisa fazer uma distributiva, né, pessoal? De novo, o menos é você estar multiplicando por menos 1, não se esqueçam disso, tá? Não achem que o menos é um outro elemento sobrenatural, ele é menos 1. Então, vocês já sabem que quando tem um número multiplicando alguma soma, a gente tem que fazer a distributiva para calcular. Então, ficaria menos 1 vezes 4, que dá menos 4, e menos 1 vezes 5, que dá menos 5. Tudo isso sobre 2, que dá menos 9 sobre 2, que é exatamente o que a Ana tinha falado que a gente ia chegar. Aí vocês devem estar se perguntando, nossa, mas Gui, toda vez eu tenho que fazer essa distributiva aqui? Não, né? Eu só estou falando disso porque quando a gente tiver variáveis aqui dentro, aí sim você vai precisar fazer essa distributiva. Se forem números, assim, façam que nem a Ana mesmo. Soma primeiro e depois multiplica por menos 1. Muito mais fácil do que fazer a distributiva e depois somar, né? Então, beleza, vamos pensar aqui nesse exemplo de baixo agora. A gente já entendeu como faz esses, certo? Se alguém não entendeu, manda aí a dúvida. Gui, nesse caso, qual é o termo 1 e a razão? Calma, Caio, eu não estou nem falando de PG por enquanto, tá? Exatamente, não é uma PG. Eu só estou mostrando essa história de multiplicação mesmo, para lembrar vocês algumas coisinhas. Então, olhem só esse caso. O que eu tinha feito aqui em cima era multiplicar em cima e embaixo por menos 1, foi o que eu falei para vocês. E aí acabou invertendo aqui, trocando de lugar, tanto o que está dentro dos parênteses quanto o que está dentro. Por quê? Olhem só, no fundo, né? O que eu estava fazendo? Primeiro vamos resolver esse outro exemplo aqui da maneira que vocês resolveriam normalmente, né? Então eu tenho menos 1 sobre menos 1 vezes, aqui ficaria 4 vezes 2 sobre 2, ou seja, isso daqui dá menos 1 sobre menos 1 vezes
No caso aqui vai dar 8 sobre 2, ou então 4. E aí, no final das contas, isso aqui tem que dar 4 mesmo, tá? Bem bobinho o que eu estou fazendo, mas é só para a gente saber onde a gente tem que chegar no final das contas. Qual que é a questão aqui? Eu tenho duas possibilidades. Eu posso multiplicar esse menos 1 pelo 4 ou pelo 3 menos 1, tá? Que nem a gente fez aqui em cima. Isso aqui é um produto de 4 e 3 menos 1, né? Ele tem duas parcelas. E aí, como eu fiz aqui em cima, ou eu vou multiplicar a primeira parcela ou vou multiplicar a segunda parcela por menos 1. Aqui embaixo eu só tenho uma parcela, né? Que na verdade é uma subtração. Então, quando eu for multiplicar por menos 1, eu não tenho opção. Eu tenho que fazer a distributiva para essa situação, tá? Então, o que eu fiz na PG? Ao invés de multiplicar esse menos 1 pelo 4, eu multipliquei esse menos 1 por esse segundo fator. E aí, quando eu multiplico o menos 1 por esse segundo fator, o que vai acontecer? Vai ficar 4 vezes menos 3 mais 1, certo? Porque eu estou fazendo a distributiva desse menos 1 por esse fator. E embaixo vai ficar um menos 3. Ou menos 3 menos 1 também, né? Menos 3 mais 1, desculpa. Porque, de novo, aqui eu estou fazendo distributiva. Então, menos 1 com 3 dá menos 3 e menos 1 com menos 1 dá mais 1. E aí, basicamente, o que o livro faz naquela situação que eu estava mostrando para vocês é trocar aqui para ficar mais claro só. Deixar o positivo na frente do negativo. Mas isso não faz muita diferença. Tá? E aí, no final das contas, a gente percebe que a gente vai chegar realmente no 4. Né? Porque esses termos vão acabar se cancelando e a gente vai chegar no 4. Então, o cuidado que eu estou apontando para vocês tinha a ver com essa situação aqui. Né? Como eu estou multiplicando em cima e embaixo por menos 1, eu vou multiplicar esse fator por menos 1, então vai ficar menos 1 mais q elevado a n, e aqui vai ficar menos 1 mais q. Por isso que ele troca aqui de posição. Então fica q menos 1 e q elevado a n menos 1. Tá? Basicamente, o que tem que tomar cuidado é para que esteja sempre nessa mesma ordem. Então, se aparece o q primeiro aqui em cima, tem que aparecer o q aqui embaixo. Se aparece 1 aqui primeiro, tem que aparecer 1 aqui embaixo. Não pode ser o inverso, né? Não pode ser aparecer 1 aqui e o q primeiro aqui, porque aí você só multiplicou embaixo por menos 1. E aí você está alterando o resultado da sua soma dos n primeiro termos. Dúvidas sobre isso? Tá clara essa operação aí que eu mostrei para vocês, pessoal? É bem importante que vocês não se confundam nesse tipo de coisa, tá? Sim? Não? Então, Caio, é simples, mas é aquela coisa simples que confunde, tá? Tem bastante gente que acaba confundindo esse tipo de coisa. Por isso que eu estou mostrando, tá? Porque, de fato, é um pouco confuso. Diga, Bruna, me explica, o que você não entendeu para eu te ajudar melhor? Oi, Gui. Oi, Bru. Bom dia. Bom dia. Então, eu tive essa dúvida, por que não podia mudar a ordem do 1 menos q elevado a n e o denominador, né, 1 menos q? Assim, não entendi, desculpa. Ó, Tá, desculpa. não, fala. É que você tinha dito agora que não podia mudar essa ordem, mas aí eu fiquei meio confuso. O que eu tô falando, Bru, é que tem que tomar cuidado, é que assim, você não pode fazer, por exemplo, A1 vezes 1 menos q elevado a n sobre q menos 1. Por quê? Porque aí você está pegando essa expressão que a gente chegou aí, que é correta, e está multiplicando só embaixo por menos 1. Ah, tá. Então, quando você for obter a soma, você não vai obter mais a soma, você vai obter menos a soma dos n primeiro termos. Entendeu? Entendi. Tá bom. Obrigada. Imagina. Mais alguém, pessoal, com dúvida? Opa. Beleza. Se não, vamos, uns 10 minutinhos, tirar dúvidas de tudo que vocês viram até agora. Então, toda essa questão de valor presente, valor futuro, eu quero saber se ficou clara essa ideia do que é um valor presente, o que é um valor futuro. Se ficou claro como calcular esse tipo de coisa, como calcular a soma dos n primeiro termos, o que sobrou de dúvidas sobre esses assuntos que vocês começaram a ver ontem e acabaram terminando de ver hoje. Caio, a soma dos n primeiro termos de uma PG é exatamente essa expressão que a gente estava vendo até agora, tá? Era essa que eu estava explicando em cima, que o SN é igual ao A1
vezes, abre parênteses, 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. Sabe, Caio? Ó, Caio, voltando aqui. Era essa página, era essa que eu estava mostrando para vocês. Isso aqui é a soma dos N primeiro termos de uma PG. Você pode escrever ela dessa forma ou dessa forma, tanto faz. Tá bom? Eu mostrei para vocês como chegar nessa forma e o livro mostra essa daqui, mas dá exatamente na mesma, não faz diferença. Imagina. Pessoal, outras dúvidas? Não é possível que só tenha isso de dúvida. Não é um assunto tão simples assim. A Bru mandou aqui uma pergunta muito boa, que é como calcular potências grandes. Bru, em que situação você se deparou com isso? Oi, Gui, foi nessa soma dos termos da PG. Eu fiquei meio confusa, porque se for uma soma maior, eu acho que eu não conseguiria fazer. Porque vai ficar um número muito grande, né, Bru? Sim. Tá. A gente vai discutir isso daqui a mais ou menos 2 semanas. Vocês, na verdade, para calcular é sempre a mesma coisa, vocês já sabem como faz para calcular, né? É que às vezes dá muito trabalho, se o número é muito grande, dá muito, muito trabalho. E a gente vai discutir isso um pouquinho mais para frente, porque já já a gente vai aprender uns jeitos de facilitar um pouco isso, e vocês já conhecem alguns, né? A gente vai, inclusive, retomar muita coisa do que vocês viram lá no Fundamental, que são aquelas propriedades da potência, da radiciação. E isso vai ajudar a gente bastante a resolver questões um pouco mais complexas. Então, na verdade, esse assunto de juros compostos, progressão geométrica, ele vai estar totalmente dentro do que a gente vai entrar daqui a pouquinho, que é função exponencial e os seus, enfim, consequências. Então, a gente vai ver outras coisas novas, por exemplo, o logaritmo, que vai ajudar a gente a entender como abordar esses assuntos. Mas, por enquanto, Bru, a gente vai fazer com números um pouco mais simples, ou então vai estar escrito no enunciado, considere que 2 elevado a 11 é 2048, né? Coisas desse tipo vão para dar indicações para vocês de como calcular, tudo bem? Diga, Isa, qual que é a sua dúvida do primeiro exercício? Primeiro exercício de hoje, você disse? Oi, Gui, tudo Oi. bem? Tudo bom, e com você? Oi. Tudo certo. Então, Gui, na verdade, eu falei do 1, só que é tipo meio que uma comparação entre o exercício 1 e o 2. Porque assim, o 1 eu entendi que a razão é meio. Tipo, eu entendi que é meio. Só que o 2, a razão seria 1 sobre 1,004, né? Peraí, E eu você está pensei... falando das questões de hoje, né? das questões de hoje, isso. Tá, beleza. Aí minha pergunta é meio que tipo... Porque você disse que a questão... Você está falando da questão 1, que era essa das 3 prestações? Isso. Uhum. E a razão era meio? É meio. Não era? Por que meio? Porque eu fiz, era tipo assim, eu fiz pelo menos, o 160 seria tipo o segundo termo, aí eu fiz o primeiro termo, que é 320 vezes Q. Não, tudo bem, você está falando da questão 2, então. A questão 2 isso, você tem razão. Desculpa, Tá, a questão 2 você tem razão, é meio mesmo. Isso. Isso. Não, desculpa, Gui, seria uma comparação entre a 2 e a 3. Desculpa. Tá. Desculpa. Tá, vamos lá. Aí a razão seria como se fosse meio. Aí eu fiquei em dúvida por que a razão não poderia ser 1, o 2 deixa eu ver aqui. 2. Não, esquece, eu entendi. Posso tirar uma outra dúvida, então? Porque esse seria em relação a... Desculpa. Imagina. Assim, em geral, sempre que a razão for, por exemplo, tipo, aumenta 5% ao mês, a razão sempre vai ser, tipo, 1 sobre 1,05, por exemplo. Então, o que acontece? Quando a gente estiver pensando nessas situações aqui, Isa, de fato, a razão, se a gente for pensar nos termos, vai ser sempre o 1 sobre o I mais 1.
Por que isso? Isso se você estiver considerando, e aí tem que tomar um cuidado, tá? Se você estiver considerando os valores das parcelas no momento atual. Então, lembra essa história de valor futuro, valor presente? Ah, sim. Aham. Então, assim, ó, porque se eu falo para você, olha, me escreva a sequência das parcelas. Aí a sequência das parcelas vai ser 0, 900, 900, 900. Isso, quer dizer, é uma PG, mas não é uma, quer dizer, nem é uma PG porque começa com 0, né? Depois de 0 vai para 900. Então, isso não é uma sequência que nos interessa. O que nos interessa é que forma, sim, sempre essa PG. Quando você pega todas essas parcelas lá do futuro e trazem ela para o valor presente, considerando que é uma mesma taxa de juros para todas elas, né? Por quê? Porque aí a primeira, quando você for trazer para o valor presente, você vai fazer o valor da parcela sobre o 1 mais i. Na segunda, você vai fazer sobre 1 mais i ao quadrado, porque você está voltando 2 meses, depois 3 meses ou anos, né? Tanto faz o período. Mas então, de fato, vai acabar formando sempre uma PG, que a razão é 1 sobre 1 mais i elevado a, né? Aí você vai elevando a n aí de acordo com quanto tempo você passou para voltar para o tempo zero. Só lembrando de tomar cuidado com a entrada, tá? Porque às vezes a entrada é o primeiro termo da sua sequência e aí ela não é dividida por 1 mais i, ela é só a entrada mesmo, e o segundo termo vai sim passar a ser dividido por 1 mais i para você trazer para o valor presente. Tudo bem, Isa? Ah, tudo bem. Obrigada, Gui. Ô, Gui, mas uma dúvida, tipo, assim, eu acho que alguns valores são muito aproximados, né? Aí, por exemplo, numa situação que fosse uma prova, tipo, dissertativa, assim, de colocar, você teria, tipo, meio que uma abertura, assim, para ver qual valor a colocar, porque você aproxima na hora de, tipo, multiplicar para, por exemplo, fazer um número ao quadrado, ao cubo, e também, tipo, para depois somar, fica meio um valor meio aproximado, Sim. né? Sim. Isa, essas questões, a maior parte das vezes, a gente vai lidar com calculadora mesmo, tá? Porque quando a gente for pensar em aplicações reais, a gente vai até fazer um trabalhinho com isso mais para frente, a gente vai precisar usar o Excel, porque pensa numa casa que você financia por, sei lá, 24, 36 meses, né? Tipo, é algo que fica realmente muito complexo e que no Excel você resolve em 2 segundos. A gente aprendeu a mexer um pouquinho, né, em Excel, planilhas. A ideia é também usar essa ferramenta para trabalhar esse tipo de questão. Quando eu for considerar isso uma prova, com certeza vão ser números muito mais facilitados, com um número menor de parcelas, ou então com dicas no enunciado que ajudem vocês a calcular, porque de fato ninguém merece, né? No meio de uma prova, ficar calculando 1,05 ao quadrado, 1,05 ao cubo, 1,05 à quarta, fazer a divisão e de fato, eu não sou tão maluco assim, tá, Isa? Fica tranquila. E uma última coisa é que, assim, no meu 3, eu fiz a conta final e deu, tipo, 645,45. Não 665,45. Teria como... Isso, essa última conta. Do 300 vezes 0,04. Será que eu que fiz a conta errada? Às vezes eu fiz e escrevi errado. Aí precisaria retomar. Alguém mais chegou nisso, pessoal? Só para eu... Porque às vezes eu posso ter também escrito errado lá na hora de passar a resposta. Porque justo o que você está falando, Isa, eu tô meio na dúvida, porque a primeira vez que eu fiz, eu também cheguei em 645,45 e depois eu vi que eu tinha anotado errado em algum lugar e corrigi, mas então pode ser que você tenha razão e eu tenha corrigido errado, entendeu? Deixa eu ver aqui. De fato, aqui eu cheguei de novo 665,45. Eu posso dar uma olhadinha de novo para ver o que talvez tenha acontecido. Me manda sua resolução também, Bru. Não, Bru não, desculpa, Isa. E aí a gente dá uma olhadinha para ver qual que era Tem alguma coisa que não sei porquê, mas na sua resolução, aí você chegou a 665, né? Só que aqui você, tipo, mandou pra gente, seria 645. Espera, como é que é? Assim, o seu P, que você tá aí, tá 665, que foi o que eu cheguei também. Isso. Só que aí depois, acho que você fez de outro jeito, aí deu 645. Então, eu acho que eu só anotei errado mesmo. Tanto tá. que lá no próprio vídeo eu escrevi, desconsiderem, né, 665. Porque eu acho que eu só digitei, eu fiquei com 45, 45, 45 na cabeça e escrevi 645 ao invés de 665, entendeu? Tá bom. Mas acho que foi só isso. Tá bom? É que tipo, tá... foi isso. Tá, obrigada. Bom, imagina. Diga, Valer.
Oi, Gui. Então, Oi. como a gente vai usar o 1,04 elevado a 5 como 1,22, por que a gente não pode fazer simplesmente o que está dentro do parênteses, 1 menos o 1 sobre 1,04 elevado a 5, simplesmente como menos 0,22? Deu para entender a pergunta? Acho que eu não entendi. Faz de novo, Vale, por favor. Então, dentro do parênteses, a gente tinha que colocar 1 menos o q elevado a n, certo? Nesse caso aqui, Isso. Onde eu tô então, apontando, né? esse aí não é simplesmente 1,22? Porque lá no enunciado eu tinha dito isso para vocês, já nem lembro. Aqui, né? Então, mas você está dizendo, olha só, você tá me perguntando se 1 sobre 1,04 elevado a 5 é igual a 1,22? É. Então, não, né, Vale? Porque lá no enunciado eu disse para vocês que 1,04 elevado a 5 é 1,22. Não foi isso? Aham. E aí, se 1,0, né, quando eu traduzo isso aqui, quando eu faço essa operação, eu tenho que fazer o de cima elevado a 5 sobre o de baixo elevado a 5. Aham. Então, vai ficar 1 sobre 1,22, porque aí sim, aqui embaixo eu vou trocar 1,04 elevado a 5 por 1,22. Entendi. E aí, você até consegue perceber isso, Vale, porque olha só, 1 sobre 1,04, isso aqui é um número menor do que 1, certo? Aham. Então, quando eu levar 5, ele tem que continuar sendo menor do que 1. Ele vai ficar cada vez menor do que 1, inclusive. Se você falar que isso aqui é igual a 1,22, isso é impossível, né? Porque 1,22 é maior do que 1. Aí não faria muito sentido. Tudo bem? Aham, obrigada. Imagina. Beleza, pessoal. Se não temos mais dúvidas, eu queria mostrar uma coisa para vocês, que é bem bonitinha. Eu baixei um daqueles aplicativos de... Peraí, que agora eu não sei minha senha. Deixa eu entrar de novo. Eu baixei um daqueles aplicativos de maquininha, né, de cartão de crédito. E aí eu queria mostrar para vocês como funciona isso na prática, né? Porque essa coisa de valor futuro, valor presente. Então, quando você vai fazer uma compra, as pessoas perguntam, né? Você gostaria de parcelar em tantas vezes, com juros, sem juros? E aí eu baixei um desses aplicativos só para a gente pensar um pouquinho, na verdade, mais entender, né, como funciona. Deixa eu ver aqui. Então, ele tem um simulador aqui de vendas. Aí, beleza, venda presencial, acho que isso meio tanto faz para a gente. Aí o plano de recebimento na hora tem algumas opções também, né? Eu posso receber esse dinheiro. Pensa assim, eu sou lojista, tá? Isso aqui é um aplicativo de um lojista. Então eu posso receber esse dinheiro agora, tipo assim que você me pagar, ou daqui a 14 dias, ou daqui a 30 dias. Obviamente, quanto mais tempo eu levar para receber esse dinheiro, menos taxa eu vou pagar sobre essa venda. Mas vamos a essa parte que de fato nos interessa, que é simular. Então, vamos supor que você é um cliente e está pagando R$100 em um produto. Né? Um produto custa R$100. E aí, eu como vendedor falo o seguinte, olha, eu vou fazer eu vou oferecer uma possibilidade de parcelamento para esse meu cliente, sem que ele tenha que pagar mais juros sobre isso, né? Porque no fundo, pessoal, de alguma forma eu já calculei quanto de juros eu pagaria nesse parcelamento e já estou embutindo isso no preço do produto, né? Muito, tipo, não faz muito sentido você vender um produto e acabar perdendo dinheiro porque você está oferecendo a chance de parcelamento. Então, em geral, o que essas grandes lojas fazem é eu já calculo quanto seria esses juros e já coloco o preço à vista lá em cima, para que quando eu ofereça a possibilidade de parcelar sem juros, esse dinheiro que eu esteja pagando de juros já tenha sido pago lá pelo cliente em primeiro lugar. Né? Então, vamos supor aqui que esse meu produto é de R$100 e aí eu posso oferecer para o meu cliente várias opções. Na verdade, eu vou definir como vendedor quais opções me interessam. Percebam que no primeiro caso, se eu pagar à vista, se o cliente pagar à vista, eu vou ter que pagar R$5 aí de taxa. Então, isso é uma taxa que, de qualquer jeito, esses cartões de crédito cobram. Por isso, em geral, pagar em dinheiro acaba recebendo um desconto, né, porque não tem que pagar essa taxa. Mas se eu for pagar, por exemplo, em 2 vezes, percebam que eu já paguei mais R$5 aí de taxa, basicamente, né? Então, ele está vendo essa taxa de parcelamento, 4,32? Isso é porque, de fato,
como eu ofereci para o meu cliente essa possibilidade de pegar emprestado esse dinheiro, eu estou pagando para quem está emprestando esse dinheiro. E quem está emprestando esse dinheiro é justamente esse banco, enfim, essa empresa de máquina de cartão de crédito. Então, enquanto mais vezes meu cliente parcelar, mais juros eu vou ter que pagar sobre esse valor que eu estou pedindo emprestado aí para essa empresa. Tá? E aí, por isso, em geral, algumas lojas falam, olha, você pode parcelar até tantas vezes sem juros, porque senão vai ficando muito caro, né? Percebam que quando eu parcelo em 12 vezes, é praticamente 25% do valor do meu produto que eu estou deixando para essa empresa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? E aí, quando tem a outra opção, que é deixar isso na mão do comprador. Então, olha, comprador, você lida com juros, eu não quero saber. Você pode parcelar em quantas vezes você quiser, porque eu vou receber sempre a mesma coisa, mas cada vez que você parcelar mais, você vai pagar mais caro. Então, olhem só, se você paga à vista, eu recebo os 95, aquela mesma taxa né, da manutenção do cartão de crédito. Agora, quando o cliente quiser parcelar, percebam já que agora ele vai parcelar em 2 vezes de 52,26, porque ele já está pagando um juros sobre essa taxa. Basicamente, ele está pagando aí quase R$ 4,50, um pouco mais do que R$ 4,50 no total. Lembrando que esses R$ 4,50 eles estão relacionados à segunda parcela, né? Porque se aqui a gente está pensando em 2 parcelas, na primeira parcela ele teria que pagar R$ 50, porque seria à vista, mas ele já está pagando R$ 52,26. E na segunda parcela ele está pagando mais R$ 52,26, ou seja, no final das contas ele está gastando aí mais R$ 4,52. E aí eu tenho que pensar então que isso é o que ele está pagando de juros no final das contas, né? E aí fazer algumas contas aí de quantos por cento ao mês isso representaria. Enfim, mas isso aqui era realmente só para mostrar para vocês uma aplicação, né? Então, na vida real, quanto mais vezes você, como cliente, parcela, mais caro você acaba pagando. Então, as parcelas vão diminuindo, mas se você parcela em 12 vezes, você vai acabar gastando R$ 120. O comprador vai gastar R$ 120,48, que é bastante a mais do que se ele tivesse pago à vista. Então, sempre vale a pena aí dar uma conferida nessas taxas para saber se vale a pena ou não fazer esse tipo de parcelamento. Pessoal, nesses últimos 20 minutos da aula, a ideia é vocês fazerem um teste que introduz vocês para a próxima aula de terça-feira, tá? Beleza, a Isa está confirmando que o teste está certinho e que o vídeo era aquilo que eu corrijo o valor final mesmo. Então, é 665,45, tá, gente? Então, a ideia agora é vocês fazerem esse último teste de hoje, que é já a introdução para a aula da quarta-feira que vem. E aí também ele vai ter bastante a ver com o que a gente está vendo agora, mas vai dar um passo a mais, que é talvez um pouco complexo, mas a gente vai discutir isso lá na terça-feira, a gente vai ter bastante tempo para isso, tá? Então, mandem ver, vão lá fazer esse teste. Lê, que mandou uma dúvida, você pode ficar mais um pouquinho, eu te ajudo a tirar, mas a galera que já entendeu essa primeira parte pode mandar ver nesse segundo teste da aula de hoje, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom dia aí para vocês e a gente se vê na sexta. Lê, vamos lá. Me conta, qual que é a sua dúvida? Oi, Gui. Oi. Então, eu só realmente não entendi o jeito que você resolveu mesmo, assim, as contas. Tá. Em tese, eu entendi o que você fez. Tá. Como eu resolvi a questão anterior, você entendeu? Não, sim. Aí eu fiquei na dúvida, ó. No próximo, no outro. Aí, quando você colocou esse 3.000 é igual P sobre 1,04, aí eu entendi que esse era o Q, né? Isso. Não, esse era o A1. Esse era o A1, isso. Aí eu vezes. Aí eu não entendi que você levou a 5 esses dois. Então, porque é Q elevado a N, tá vendo? E o meu Q é 1 sobre 1,04. Então vai ficar 1 sobre 1,04 elevado a 5. E por que a 5? Porque eu estou falando de 5 parcelas. Minha PG tem 5 termos, né? Eu quero somar esses 5 termos. Entendi. Aí você levou os dois a 5. Isso, aí mantém esse menos 1 aqui, né? Que ele já estava aqui. E aqui embaixo eu estou tirando o Q e colocando de novo 1 sobre 1,04. Entendi. Acho que eu entendi, mas é... Beleza. Tá, acho que eu entendi. Tá bom. Obrigada. Imagina. Tinha mais alguém que tinha ficado com dúvida?
Era isso. Vale, eu também foi em relação a isso? Mas entendeu? Então, porque o 3.000 é o valor do preço à vista, Bru. Porque, né, o que eu estou somando? Eu estou somando as parcelas no valor presente. Então, eu estou trazendo do valor futuro para o presente e vendo quanto elas são. E aí, quando eu somo todas elas, eu tenho que chegar no preço à vista. E o preço à vista era justamente o 3.000. Então, a soma desses 5 termos que eu estou montando aqui tem que ser igual a 5.000. Tudo bem, Bru? Ah, desculpa, 5.000 não, 3.000. Tudo bem, Bru? Beleza. Vale, se quiser abrir o microfone e falar sua dúvida, manda ver. Não, é só minhas contas que estão dando errado mesmo. Tipo, eu entendi por que que é 3.000, por que que é 1,04 elevado a 5 e tudo mais. É só que, tipo, nessa parte que você começou a fazer fração e tal, trocar as coisas, eu fiquei confusa. E aí, tipo, a conta que eu tô fazendo não tá fazendo sentido, sabe? Mas eu acho Vai. melhor talvez eu mandar uma foto no fórum do que eu ficar tentando explicar agora. Acho que sim, pode ser. Tá Tá bom? bom, Você faz obrigada. isso? Beleza. Aham. Tchau, Vale, até mais. Bom Tchau, tchau.